o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra aí Mateus e nós vamos para a meditação do nosso culto hoje, da grande comissão. Nós queremos, conforme proposto na divulgação, falar hoje de forma muito rápida e direta sobre o tema cristianismo sem cruz. Vivemos hoje um cristianismo que tem sofrido várias mutações. Cristianismo hoje, para muitas pessoas, é apenas uma religião como outra qualquer, sem efeito prático na vida, no cotidiano das pessoas. Também é visto como uma tradição deixada pelos pais, pelos avós, pelos antigos, e que é uma questão de simples escolha. Cristianismo também é um grupo de pessoas que se reúne e que são transformadas a cada geração com modismos. A igreja cristã de um século era diferente da do presente século. Nós vemos uma religião onde não há deveres, só direitos, sem responsabilidade. É assim que o cristianismo tem sido visto nos dias de hoje. Nós olhamos para a igreja cristã e quando percebemos todas essas mutações, é porque o cristianismo tirou a cruz de Cristo. E quando nós tiramos a cruz do cristianismo, ele passa a ser todas essas coisas que eu falei e tantas outras, mas jamais vai ser a igreja de Cristo. Então o texto, Jesus está dirigindo aos seus discípulos, Mateus 16, do 24 ao 26, nós vamos fazer essa leitura juntos aqui, a uma só voz. Você em casa também pode acompanhar com a sua Bíblia aberta, em frente aí à sua TV, seu celular, notebook, como você estiver nos acompanhando. E diz, os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Também, o mesmo texto se encontra em Marcos 8, 34, até o capítulo 9, versículo 1, como Lucas 9, 23 a 27. Mas vamos à leitura de Mateus 16, 24 a 26. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O 27 ainda nos ajuda no presente verdade. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que Deus trate conosco, irmãos, na sua palavra. Cristianismo sem cruz. Quais os perigos advindo de retirar a cruz de Cristo do cristianismo? O cristianismo sem cruz, irmãos, em primeiro lugar, ele trata o homem como apenas uma vítima do pecado e de Satanás. O homem é uma vítima. O perigo de você tirar a cruz do cristianismo é transformar o pecador em simples vítima da história do pecado que adentrou através de Adão, entrou no DNA humano e passamos a ser um produto do pecado. O salmista chega a dizer que nós nascemos em pecado, que fomos concebidos em pecado. Quando olhamos para o texto da palavra do Senhor, Jesus está dirigindo a seus discípulos. E Ele está trazendo os discípulos à responsabilidade. Se alguém quer, se alguém tem vontade de seguir a mim, de seguir os meus passos, de vir após mim,
a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Não há um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro discípulo de Cristo, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, que possa seguir a Jesus anulando a cruz. Nos dias de hoje, vemos um modismo cristão, celebridades que confessam ser seguidoras de Jesus. Mas a cruz, o compromisso da cruz, não faz parte do seu cotidiano, da sua vida. Jesus chama os seus discípulos à responsabilidade. Lá em Gênesis capítulo 3, quando vemos o registro da queda do homem, quando vemos todo o acontecimento da desobediência, Eva, Adão, toda a queda do gênero humano, a rebeldia, a desobediência com Deus, a consequência da morte adentrando. Depois nós vimos uma tentativa de transferir culpabilidade. Quando o Senhor se apresenta, como costumeiramente fazia perante o homem no Éden, ele se esconde. E quando o Senhor chama Adão, Adão não aparece como costume, e o Senhor disse: é porque eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. E o Senhor pergunta: por que você se escondeu? E ele transfere a culpa para Eva. A transferência da culpa. E aí ele diz: olha, estava tudo muito bem aqui, Senhor. Estava uma maravilha, como diz o pastor Mariano, só coisa boa. Mas o Senhor aí me deu uma mulher. E ela comeu e me fez comer. O Senhor olha para Eva e: por que fizeste isso? Ela transfere a culpa para Satanás. Foi a serpente que me enganou. Mas, irmãos, isso não resolveu o problema. O homem não é uma vítima, nem de Satanás, nem do pecado. O homem cobiçou, e é por isso que a cruz foi necessária. Foi através da cruz de Cristo que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisou na cabeça da serpente. A cruz de Cristo não pode ser substituída. Ele nos substituiu naquela cruz. Transferir culpa não resolve. O Senhor não aceita transferência de culpa. Não podemos tirar o Gólgota, a cruz, o sofrimento de Cristo. Um cristianismo sem a cruz é falso, é enganoso, é perigoso, é danoso. Há muitas pessoas vivendo uma vida religiosa decaída, caótica, completamente distorcida, porque a cruz de Cristo e tudo que nela contém foi retirado do cristianismo. Mas o cristianismo sem cruz, ele transforma o homem em apenas uma vítima. E como nós gostamos de ser vítimas, né? Tudo que acontece sempre tem um culpado. A transferência de culpa é quase que natural para o comportamento humano. Mas a palavra do Senhor nos diz que por causa dessa desobediência, Deus não aceitou a possível, ou a discussão, ou o desejo de Adão de transferir culpa. E lá em Romanos 6:23, nós temos a palavra do Senhor que nos diz: todos pecaram. A palavra do Senhor também fala lá em Romanos, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, caíram. Mas também fala lá em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, não tem transferência de culpa. O cristianismo, meu querido irmão, irmã, você que me ouve aí, com certeza você já tem visto na sua TV cada culto que deixa a gente perplexo. Cada pregador que aparece nas mídias sociais, nas redes sociais, que parecem que estão fora de si.
a brincadeira do cristianismo, a brincadeira do que é a verdade, o sacrifício de Cristo, o preço pago por isso. Por isso, queridos, nós temos que olhar para a palavra do Senhor e sempre ouvir o convite de Jesus. Ele foi muito claro. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não tem como seguir a Cristo, o cristianismo, sem a cruz de Cristo. É tão interessante um hino que nós cantamos há muito tempo, os mais antigos com certeza sabem de cor, quando diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. Ou seja, é a cruz, o meu pecado, a minha culpa. Por minha culpa foi que Cristo pagou o preço e padeceu e derramou seu sangue, expiando lá os nossos pecados, abrindo o acesso, a porta a nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristianismo sem cruz. Primeiro perigo dele, irmãos, é transformar o homem em apenas uma vítima do pecado e de Satanás. Segundo perigo, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina, é que o cristianismo sem cruz não há preço e nem renúncia. Ou seja, eu não tenho que pagar preço nenhum por nada e não tenho que renunciar nada por Cristo. As pessoas esquecem o significado de novo nascimento. As pessoas esquecem o significado de uma vida transformada. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, que ele estava dentro de casa, mas não tinha intimidade com seu pai. Ele estava dentro de casa, mas ele não se sentia bem dentro de casa. Ele pede ao pai, o mais novo, todo o dinheiro adiantado de uma futura ou possível herança e vai viver a sua vida dissolutamente. Vai viver do seu jeito, até que tudo acaba. Tudo acaba. E a palavra do Senhor diz: caindo em si, ele agora faz uma avaliação do que ele tinha, do que ele desperdiçou, porque isso é que significa pródigo. Nem sempre pródigo é perdido, é esbanjador, é aquele que joga fora as coisas preciosas. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti. Eu me rebelei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Novo nascimento é uma mudança de rota. A palavra converter-se é ir em uma direção, ver que está errado e necessita fazer uma conversão e retornar ao caminho. Um cristianismo que não exige preço a pagar, um cristianismo que não exige renúncia a fazer, ela retirou a cruz de Cristo, porque ele renunciou tudo. Como filho amado, o próprio Deus se faz carne, o Deus Emanuel. Ele se coloca como cordeiro para sacrifício, ele atrai sobre ele toda a ira que estava destinada a nós. Ele colocou sobre si, como diz o profeta messiânico, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades. Ele pagou o preço por nós. Ele atraiu toda a desgraça humana, todo o peso. Ele chamou para si a vingança da justiça do próprio Deus. Não há uma vida cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, sem preço. É um absurdo quando as pessoas pregam o evangelho dizendo assim: é de graça. Não, não foi de graça, é fruto da graça de Deus. Não confunda a graça de Deus com graça ou grátis. Houve um ônus. A palavra do Senhor diz que foi encravado na cruz todo escrito de dívida que havia da minha parte, da tua parte.
Mas foi pago, e foi pago com um alto preço. O próprio Deus em sacrifício. A dor na cruz do Calvário, a humilhação da próprio Deus, ser julgado pela sua criatura, sentenciado por ela à morte humilhante. Um cristianismo sem cruz é falso. Uma vida cristã que não tem renúncia é falsa. O crente verdadeiro, ele paga um preço alto por ser crente. A partir do momento do seu trabalho, a sua faculdade, as sociedades que ele faz, aonde ele anda, o prédio que ele mora, o olhar das pessoas, a cobrança da sociedade, muitas vezes ter que renunciar. Jesus deixa muito claro que sem renúncia não tem como segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse vai achar. Não podemos tirar a cruz de Cristo do cristianismo. Uma vida cristã sem renúncia, irmãos, não compreende o que o Paulo diz. Paulo diz que tudo que ele tinha como ganho, diz o apóstolo, foi transformado em refúgio, porque maior foi a graça que ele recebeu. Quantas vezes queremos viver uma vida sem transformação nenhuma? Ah, pastor, agora porque eu sou crente, eu não posso torcer pelo Palmeiras, eu não posso torcer, você pode torcer pelo time que você quiser, não é isso que vai fazer diferença na sua vida. Mas entre trair, mentir, roubar, viver na malícia, buscar a corrupção, adulterar, prostituir, precisa haver o novo nascimento, irmãos, e isso só com renúncia. Porque nós somos inclinados para o pecado. Nós somos inclinados para a carne. É uma luta constante que a palavra do Senhor diz que há dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Por isso que lá em Gálatas, Paulo deixa bem claro a diferença entre os frutos do Espírito e as obras da carne. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se, renuncie. O que Jesus está dizendo, irmãos, atualizando para nós aqui, simplesmente uma questão de linguagem. Jesus está dizendo para quem o segue, você agora senta no banco do passageiro. Quem dirige a sua vida sou eu. Renuncie. E motorista sabe o que estou dizendo. Motorista não gosta de sentar no banco de passageiro. A gente só consegue cochilar quando confia muito no outro motorista, senão a gente não dorme. Porque mesmo estando no banco do passageiro, você quer pegar o volante. Você quer escolher a hora que o cara deve ultrapassar. A velocidade que ele deve andar. Se ele está correndo, você quer que ele diminua. Se ele é muito paradão, você quer que ele acelere. Nós queremos o controle. Mas o Senhor Jesus está dizendo, renuncie. Renuncie. Negue-se. Passe para o banco de passageiro. 2 Coríntios 5,17 é muito claro. Paulo escrevendo lá para a igreja de Corinto, sua segunda carta, ele diz de forma muito clara, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova, todas as coisas, é um novo caminho, é uma nova visão, é uma nova percepção das coisas. É olhar o mundo através de Cristo, isso que nós chamamos de visão cristã, ou uma cosmovisão cristã, ver o mundo através de Cristo, do verdadeiro cristianismo. Precisa haver mudanças, irmãos. Paulo também escreve dizendo, se alguém mentia, não minta mais. Se alguém roubava, não roube mais. Ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, para ser revestido do novo homem, esse homem espiritual. Quando olhamos a palavra de Deus, não nos faltam textos que nos ajude a entender que é necessário nascer de novo. A conversa, o diálogo de João 3, de Jesus com Nicodemos, foi fantástica. Um príncipe
ou um dos principais do Sinédrio, um homem teólogo, ficou maravilhado do que Jesus estava falando, quando Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode adentrar ou ver o reino de Deus. E aquele estudioso da palavra olha para Jesus e diz: como pode ser esse mistério? Como sendo eu, um homem velho, posso nascer segunda vez, voltar ao ventre da minha mãe, sendo ela morta? Irmãos, novo nascimento é uma nova vida. E o cristianismo sem cruz, além de, em primeiro lugar, transformar o pecador em vítima, em segundo lugar, ele prega que não há preço e nem renúncia. As pessoas querem continuar dizendo que são cristãs e continuam vivendo suas vidas da mesma forma, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados, com os mesmos maus comportamentos. Não há mudança, não há influência, não há presença do sal da terra nem luz do mundo. Não há uma confrontação, não há uma força contrária ao mundo que jaz no maligno. O verdadeiro cristão sabe o que eu estou dizendo. Sofre perseguições, paga um alto preço e precisa renunciar a muitas coisas. A falta de entendimento, irmãos, a falta de não entender que a cruz, ela tem um preço. E o preço é a minha cruz, não a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Ele levou porque eu não podia levar. Mas a minha, que é segui-lo, essa eu posso levar. O Senhor não está pedindo para que os seus discípulos fossem crucificados junto com Ele, literalmente. Mas para segui-lo, precisa entender que a cruz está no caminho. A cruz era o caminho da nossa redenção. A cruz, ela resumiu os umbrais de todas as casas da terra do Egito. Aquele sangue espargido, espiado na cruz, respingou em mim, respingou em você, vem respingando ao longo da história. A igreja que nasce comprometida com Cristo, o povo de Deus que marcha, muitos foram queimados, foram mortos, foram lançados às feras. E a palavra do Senhor diz que essas testemunhas louvavam o Senhor em prisões, cantavam. Apóstolos que eram proibidos de pregar, quando saíam à rua, pregavam de novo, mesmo depois de açoitados, porque não podiam deixar de pregar o Cristo crucificado, que a palavra do Senhor diz: loucura para os que perdem, para os perdidos, mas para nós, poder de Deus. Os perigos do cristianismo sem cruz, irmãos: primeiro, transforma o pecador em vítima do pecado e de Satanás. Segundo, prega que não há preço e nem renúncias a fazer. E terceiro, irmãos, o cristianismo sem cruz, ele afeta a capacidade de entendimento. Ele cega as pessoas. Jesus chega aqui dizer, olhando para os discípulos, dizendo assim: quem quiser salvar a sua própria vida, quem quiser resolver a sua vida espiritual por suas próprias forças, ganhar o mundo inteiro, irmãos. Parece que nós nascemos com o desejo de ganhar. Nós gostamos de ganhar, nós não gostamos de perder. Nascemos já chorando, reclamando. Nós não gostamos de perder nada. Nós já nascemos disputando, irmãos. A própria vida no ventre materno, na concepção, é milhões brigando para chegar ao ponto de serem e nascerem. É uma luta tremenda. Não gostamos de perder. Mas Jesus conhece o íntimo da nossa alma. Que adianta essa vontade, esse pensamento de achar que você pode ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Não é por obras, irmãos. O cristianismo sem cruz coloca na cabeça que é por obra,
que as pessoas podem salvar a si mesmas, que elas têm algo para dar em troca pela sua salvação. Jesus diz: não é assim. Olha como Jesus começa ainda falando sobre este desafio de segui-lo. O versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Se você tira a cruz do Calvário, irmãos, não tem redenção. Se você tira a cruz de Cristo, não há remissão de pecados. Porque não tem nada que nós façamos que possa ser trocado pela nossa vida eterna, pela nossa alma, para nos dar salvação. É só através dele. E foi na cruz do Calvário. Jesus está dizendo o que é que ele pode dar em troca. Ah, como tem gente enganada, sem entendimento, porque o cristianismo sem cruz, ele afeta o entendimento. As pessoas ficam cegas espiritualmente para entender de forma clara que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando nós olhamos o absurdo que é o homem esquece completamente, ele acredita que pode salvar a sua própria alma, ele tem um desejo de ganhar o mundo inteiro. A falta do entendimento do valor da sua própria alma. Eu acho tão interessante quando nós olhamos a palavra do Senhor falando de conversões, diz que há festa nos céus quando há um pecador arrependido. Que coisa maravilhosa, irmãos. O valor de uma alma provoca festa no céu. E aqui a falta de entendimento, aqueles que querem seguir Jesus, é de querer salvar a si mesmo. O que é que ele pode dar em troca da sua alma? É só Jesus. É só Jesus. Não tem com que barganhar. Irmãos, nós não fazemos barganha com Deus. Você pode até fazer barganha com seu pastor, com o sacerdote da sua igreja, com o líder da sua igreja. Você pode até fazer barganha como cristão com políticos, com partidos, mas não se faz barganha com Deus. É só Ele. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se, renuncie, pague o preço, tome a cruz e siga-me. E eu quero finalizar, irmãos, porque há consequência. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O verdadeiro cristianismo tem a consequência da vida eterna. Jesus vem buscar os seus. Mas o cristianismo sem cruz sofrerá o peso da ira do Cristo Salvador. Porque a palavra do Senhor nos garante que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O mundo todo vai reconhecer que Cristo é o Senhor. Mas não é todo mundo que vai para a casa do Pai com o Senhor que vem nos resgatar. Que Deus nos ajude a compreender o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz de Cristo é loucura para os perdidos, mas para nós é poder de Deus. Fuja do cristianismo sem cruz. Ele apresenta o homem apenas como uma vítima do diabo e do pecado. Ele retira a necessidade do preço e das renúncias que precisam ser feitas. E ele afeta o entendimento do homem, o enganando profundamente. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz mais o texto: se o Filho vos libertar, Cristo, aquele que faz o convite a quem quer vir após ele, verdadeiramente seremos livres. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos na nossa prática sermos verdadeiros cristãos. Se você frequenta uma igreja, se você está em uma religião onde a cruz de Cristo foi retirada, em nome de Jesus, para o teu próprio bem,
Toma uma atitude, meu querido. Hoje o Senhor está falando para você. Vamos orar? Vamos ficar em pé? E depois vamos para o cântico final do nosso culto, a grande comissão. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Agora, Senhor, recebe mais este louvor nosso. Pai, toca cada coração que tem ouvido a Tua palavra. Ó Pai, não permite que o engano, que a mentira, que a falsidade nos façam crer em um evangelho, em um cristianismo que anule a cruz de Cristo e seus efeitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.